Olá, Onofrecast no ar. E como já dissemos aqui de outra vez, estamos tratando de temas um pouco mais sensíveis, esses que estão girando na sociedade atual, e as pessoas perguntam o que é que está acontecendo com o mundo, então estão buscando encontrar isso. E para falar sobre isso eu convidei uma pessoa que, além de médica, é mãe, é avó, é presidente da Federação Espírita de Mato Grosso e tem uma leitura abrangente dessa coisa chamada gente. Luísa Leontina Andrade Ribeiro. Prazer em tê-la aqui. Igualmente, o prazer é todo nosso e gratidão por essa oportunidade de estarmos aqui nesse dia. Vamos começar primeiro, vai ter, de uma vez nós já conversamos em outro momento, sobre o Congresso Espírita que nós vamos ter em Mato Grosso. Isso. Nós teremos o Congresso Espírita o ano que vem, no dia 30 de maio de 2024 a 2 de junho de 2024. Um congresso com o tema Pelos Caminhos de Jesus, onde teremos a presença aí de 9 palestrantes de nomes mesmo. Então, convidamos todos, de todas as religiões, temos abertura para todos para estar conosco aí nesse congresso. Eu vi que no programa tem inclusive Divaldo Franco, né? Isso, Divaldo Franco estará conosco aqui no congresso o ano que vem, Alberto Almeida, Rossandro Klinger, aquele psicólogo humanista, então, e mais 9 palestrantes mais adultos, palestrantes jovens, para levarmos também o público jovem e público adulto de toda a idade, né, com exceção de crianças, no nosso congresso do próximo ano. Temos tempo até lá, vamos divulgando mais, né? Ok. Mas esse olhar do congresso, na verdade, ele é um reflexo do olhar para a sociedade, né? Eu queria conduzir a conversa com você nessa linha. Nessa sociedade de agora, a gente está vendo eu não diria confronto nem conflito, um ajuste entre nós maduros e os jovens que estão chegando. Como é que você olha isso? Olhando de mãe, de avó, de médica e de espírita. É uma transição normal, sabe? Nós que já estamos assim numa faixa etária mais adulta do que eles, nós vamos acolhendo o novo, as mudanças, porque tudo evolui. Sim. As ideias evoluem, o mundo evolui, as atitudes evoluem. Então, é claro, nós temos a nossa experiência que nós trazemos com abertura e acolhimento para o novo que está chegando, com essa geração nova agora e com muitas inovações, né? Mas sabendo que tudo que acontece é para a evolução do ser humano, para o progresso. Eu tenho ouvido muito e tenho falado muito sobre isso, mas ouvido mais do que falado. O conflito entre gerações. Então, não tem conflito, né? É uma complementação. Como é que você enxerga isso? Eu enxergo isso como uma transição. Todos nós aspiramos uma sociedade mais progressista, uma sociedade mais espiritualizada. Os nossos jovens também almejam isso. Embora eles não definam dessa forma, mas eles querem isso. E, para tanto, o que nós somos convidados? Nós somos convidados a estar ampliando aí os nossos conceitos. Eu não vejo como conflito, não. Eu vejo como adaptação, como uma evolução adaptativa, um processo educativo, porque, aliás, o ser humano está num constante processo educativo, né? As novas gerações, as gerações adultas. Então, nós somos convidados a estar mudando a cada instante, até mudando o nosso conceito de certo e de errado, porque às vezes nós falamos, isso é errado. Não, isso foi uma visão naquele instante. Da agora em diante, com a experiência que nós temos e com o momento atual, nós somos convidados a fazer de uma outra forma, de uma outra maneira. Quem é que tem que ceder nesse ajuste? Os jovens ou mais os adultos?
Acredito que todos. É? Mas principalmente nós adultos. Por quê? Porque muitas vezes o jovem, pela mente ser jovem, embora ele não retrate isso, mas ele tem essa flexibilidade natural nele, de ir também ajustando. E o adulto, muitas vezes, ele tem aquele conceito, um conceito mais antigo, um conceito mais No meu rígido. tempo. No meu tempo era assim, isso que é o correto. Não. O correto é aquilo que está acontecendo. Se hoje, por exemplo, nós estamos vivendo num mundo de menos preconceito, vamos adaptar a nossa geração a esse momento agora, Aí você tocou a num esse ponto, o instante. ponto dos preconceitos, né? Na minha juventude, virgindade era um valor social absoluto. Foi. Hoje é uma decisão pessoal, não tem mais. Casamento era absolutamente uma instituição nacional. Se dizia que era a célula máter da sociedade. Hoje o casamento tem muitas formas, né? E não deixa de ser o casamento. Só não tem aquele sentido antes do monolito de pedra, né? Outra coisa que está mudando, mudou e está mudando muito é a questão do gênero. Isso está dentro do processo de evolução? Sim, está dentro do processo de evolução. Porque nós sabemos que sempre existiu, mas existia às vezes na obscuridade, não era aceito, né? Agora, com o evoluir da sociedade, com nossa ampliação do nosso entendimento, que muitas vezes o indivíduo está passando naquele instante, com aquela situação, para ser acolhido pela sociedade. Porque ninguém sabe, por exemplo, o conflito que passa na cabeça de um jovem, que é de um corpo e a mente é de outro. Então, nesse instante, nós somos convidados a estar entendendo, a aprofundar mais nos Compreensão, assuntos. não julgamento. Não julgamento. Aliás, o julgamento, nós sabemos, ele geralmente se dá mais pela conta até da nossa inferioridade mesmo. E sabendo que somos todos filhos de Deus, e como filhos de Deus, Deus nos aceita como nós somos. E com isso, nós sabemos quando Deus nos aceita como nós somos, não é acomodação, mas é estar sempre colocando naquela posição de humildade, nos observando e vendo como que nós podemos fazer, né? Como é que como é que o Espiritismo olha a questão do julgamento? Que até pouco tempo atrás era normal julgar. Seu cabelo não está legal porque você não sei o quê, já era um julgamento. Hoje isso ficou politicamente incorreto e coincide com um processo civilizatório de transição. Como é que fica o julgamento hoje? Na realidade, o processo educativo é um processo feito com amorosidade, não é com julgamento. Quando a gente fala em julgamento, nós lembramos, por exemplo, daquela passagem de Jesus, quando ali estavam querendo apedrejar a mulher adúltera, e Jesus começou a escrever na areia: atire a primeira pedra, aquele que nunca errou. E ele começou a escrever realmente ali as viciações de cada um. Todos foram se afastando. Então, é um ensinamento profundo que não nascemos para julgar, mas nascemos para compreender, para entender. E à medida que nós vamos entendendo dentro do nosso próprio interior, para o nosso autoconhecimento, para o nosso autoprocesso educativo, porque é isso que o ser humano é convidado a ter neste momento. Ele vai compreendendo mais o seu irmão, sem julgamento, a sua irmã, sem julgamento, sabendo que tudo é possível de acontecer, mas sabendo também que é um processo. O que é um processo? Nós falamos agora mesmo daquele processo de transição que estamos passando. Nós, mundo, passamos por isso. Nós, espíritos, passamos por isso também.
Uhum. E muitas vezes, quando nós passamos por uma situação, há algo que no futuro nos pede uma mudança em termos de eternidade, de espiritualidade, tudo isso. O, a palavra compaixão, ela é histórica, ela sempre existiu, mas ela tinha uma conotação de dó, de piedade. Ela hoje está sendo interpretada como uma capacidade de se colocar no lugar do outro. Isso é uma revolução, não é? Sem dúvida, de aproximar do outro, de ter tempo para o outro. Porque o mundo atual, quando você pensa aí em tudo que está acontecendo, você não dispõe de muito tempo para o outro. Mas quando você compadece do outro, tem compaixão, você reduz, acerena um pouquinho, você para, você Se conversa. eu estivesse lá, Se eu estivesse lá, você dá um bom dia, você dá um boa tarde. E às vezes você, dentro desse espírito de compaixão, de amizade, de proximidade, você vai arrumar o tempo para estar lá, para estar junto. isso é uma evolução grande também, não É, é? sem A gente dúvida. trocar a compaixão daquele sentimento de ficar com dó, de piedade, passar a mão, para um de compreensão humana. Isso é uma sintonia muito rica, não é? É uma Muito, evolução. muito rica. E quando você compadece de alguém, você. Eu volto novamente para Jesus, que quando nós estamos sintonizados com um tema, como é o tema do congresso, você vai pelos exemplos. Sim. Ele deu uma vez, chegou para ele um doutor da lei e disse o seguinte: quem é o meu próximo? E Jesus contou para ele a parábola do bom samaritano. Perto do bom samaritano, perto daquele que estava caído, passou lá um sacerdote que tinha o conhecimento das leis, que tinha o conhecimento religioso. Passou também um levita que tinha o conhecimento das leis e passou um samaritano. E foi o samaritano que parou, que acolheu, que E o teve samaritano compaixão. sofria de um preconceito na época. E eram pessoas que eram excluídas. Havia um preconceito total contra os samaritanos. Então Jesus, é por isso que eu falo, Jesus não tinha preconceito, ele acolheu a todos. Então ele mostra naquele homem que era o samaritano o exemplo de quem teve compaixão, de quem teve um amor profundo, mas o outro que era religioso já não teve. Então a gente vê que é um processo evolutivo, tanto é que Jesus volta para o doutor da lei e fala: vai, faze o mesmo e alcançarás a vida eterna. Então, nesse tempo de agora que nós estamos vivendo, está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo e em altíssima velocidade, né? Não Verdade, dá nem tempo da verdade. gente assimilar uma, já vem outra coisa nova, outra nova, outra nova, outra nova. O ser humano nessa trajetória histórica a gente conhece, já viu, tal, ele veio vindo, a história nos mostra. Mas agora ele não tem história, não tem cartilha, não tem nada, e as verdades absolutas estão todas sob julgamento. Esse ser humano agora é um ser humano muito provado, muito testado, né? Muito. Eu falo que eu vejo, por exemplo, minhas filhas com os filhos, minha nora com os filhos. Parece que ser pai e mãe hoje é mais difícil do que ser pai e mãe em outros momentos. Porque o ser humano hoje, ele te questiona tudo, ele é provado em todos os aspectos. Mas também ele tem uma informação mais rápida. Sim. E como ele tem uma informação mais rápida, amplia também essa capacidade de inteligência E dele. ele fica mais precoce Ele, também, ele né? fica mais precoce. Então, essa capacidade intelectual mais precoce, isso aí vai levar ele a aprofundar em outras questões da vida, em saber quem ele é, o que ele veio fazer aqui,
qual é a missão dele, qual é o objetivo dele. Então, eles estão mais questionadores agora, nesse momento. Agora, eu acho, sabe, Luiz, eu acho que quando eu fui criança era mais fácil. Exatamente. O mundo em que eu vivia tinha muitas certezas. Tinha o pai e a mãe ali protegendo, colocando a mão em cima, os mais velhos, o padre, a professora, a família inteira punha a mão e olhava. Hoje eles estão jogados diante de um mundo doido, mudando, e se espera deles o que ninguém sabe o que é que se espera para todo mundo. Eu acho que está muito difícil ser jovem hoje, ser criança e ser jovem. E cada vez mais difícil ser criança e mais difícil ser jovem. Mais difícil ser criança e ser jovem. Exatamente. Por isso que eu falo, hoje as crianças, os jovens precisam muito da atenção do pai e da mãe, da conversa do pai e da mãe, porque há muitas facilidades para ter aí uma comunicação com outras pessoas, com o de fora. Não é que o de fora é ruim, mas é que vem informação de toda a natureza para eles. Né? Então precisa de disciplina, precisa de limite, precisa de amor, né? Porque muitas vezes aquele lá fora não tem para dar. Mas aí eu fico pensando, dentro do seu raciocínio, o meu pai e a minha mãe, quando precisava bater na mesa, batia. E o cinto era uma terapia, né? Isso não vale mais, acabou, passou. Esse falar com amor ficou complicado, porque você tem um menino questionador, como você diz, uma menina questionadora, tem um mundo aí fora cheio de pressões de todas as espécies, mas ele é filho meu e eu sou obrigado a educá-lo e não posso usar mais daquelas terapias convencionais que davam certo no meu tempo. Uhum. E aí o papel dos pais de educar também muda de figura. Como é que você olha esse pai novo, essa educação nova para esse menino e menina novos? O pai novo, a mãe nova, para esse menino novo, muitas vezes está tendo um pouco de confusão. Tipo assim, você pode fazer tudo. Eu dou de tudo para você em termos materiais e tudo é permitido. Mas há algo muito importante no processo educativo, que é o quê? O limite, a disciplina. Você não precisa usar da violência, mas você vai conversando com o seu filho. Até onde ele pode ir, o que ele pode ir. Eu ouvi, acho que você ouviu também muitas vezes dos nossos pais dizer o seguinte: enquanto você está aqui vivendo sobre as minhas custas, é dessa forma. Então, você tem uma forma de dialogar hoje, falar coisas semelhantes. Não faz sentido, né? Lógico, isso mesmo. Então, falar coisas semelhantes com suavidade, com amorosidade, né? Para a geração nova. Na minha geração, eu estou usando a minha geração para poder fazer o contraponto. Nada de especial nela, só para fazer o contraponto. A professora tinha um poder imenso. E a família tinha um poder da disciplina, da amorosidade. Eu vim de uma família muito amorosa. E tive professoras muito bravas e muito amorosas. Mas era nítido o papel da educação em casa e o da escola. A escola estava muito ligada a uma ética, ao conhecimento e uma ética social. Em casa era uma disciplina social e o enxergar da vida. Me parece que nós perdemos isso, ou estamos reconquistando, não sei. O que você acha? Eu acho que passamos por um tempo que nós perdemos, mas agora nós estamos voltando a isso aí. Quem de nós, por exemplo, eu, você, não lembramos daquela professora nossa, amorosa, boa, Sim. que você aprendia algo que ela estava fluindo dela para você? A gente lembra com muito amor e ela conseguiu ensinar muita coisa para nós. Sim. Aí você lembra daquele outro professor que era bravo, rígido e que às vezes você aprendia até menos ali. Não é isso? Então, agora está tendo um convite para que tanto o professor, quanto os pais, quanto os alunos,
Trabalhe esse processo educativo, mas esse processo educativo construindo aí junto com a criança esse jardim de virtude. E o jardim de virtude que nós falamos é a compaixão, que nós falamos é a amorosidade, é ensinar para a criança a humildade, sabe, Onofre? Há valores que precisa ser desenvolvido na criança. Nós vivemos um momento que muitas vezes o importante do filho era saber, conhecimento. Sim, é a minha geração. É a Hoje, nossa. com o Google, ele está livre daquele conhecimento. Aí a mente fica vazia para quê? Aí é que nós entramos. Aí que entra o pai, entra a mãe, entra a avó para dar aquele papo em profundidade com o menino. Conversar. Ô, minha netinha, você sabe quem é Deus? Eu vou até abrir um parêntese aqui para contar uma pequena história. Outro dia, na época do Covid, uma vizinha chegou para mim e chegou chorando, porque um primo havia morrido de Covid. E quando eu comecei a conversar com ela, chamei ela para fazermos uma oração, ela fez e ficou tranquila. A filhinha chegou e falou: "Tá vendo, mamãe? Você precisava de rezar. Você não tinha rezado ainda." Você vê, filhinha de 3 anos. Eu fiquei até sensibilizada na hora. Claro Você vê que a criança de hoje tem muita coisa. A criança tem muito a aprender com os pais, com os avós. Outro dia, Luiz, eu ouvi uma frase numa palestra que eu assisti que me tocou muito e disse que nunca uma geração foi capaz de ensinar tanto aos pais como os nossos estão ensinando agora. Concordo plenamente. Porque muitas vezes os pais de hoje, a gente vê que as mães têm aquela vontade, às vezes, de ficar um pouco nervosa, mas quando ela vê que ela entende que o caminho não é esse, ela calma, ela respira fundo e ela começa um diálogo, às vezes com o filho que está ali nervoso, com a filha. Então ela está aprendendo também. Se fosse a nossa geração, outra geração mais antiga, já ia logo, como você falou, para o terapeuta da época, né, que era o cinto, o chinelo e tudo mais. Mas hoje as mães estão aprendendo, os pais estão aprendendo. Por força da educação dos filhos. Por força do processo educativo com os filhos. E o que os filhos trazem, eles já vêm numa outra faixa de percepção, né? Nós estamos tendo agora um grupo de crianças que nós podemos dizer o seguinte, que são entre nós almas mais evoluídas, tanto intelectualmente quanto moralmente. Apesar de muitos momentos a gente ficar em dúvida, porque eles são um pouco afoitos, mas são almas que já vieram preparadas para esse momento que nós estamos passando, que é esse momento de espiritualização da nossa Terra. Porque independente deles e de nós, o planeta está passando por uma mudança. Sem então dúvida. é justo que venham as pessoas que vão assumir o pós. E são esses nossos filhos de agora. Exatamente. Os seus netos, os meus netos, que eu não tenho mais filho jovem. Isso. Meu filho mais novo tem 41 anos. Isso. Mas tenho netos, tenho 6 netos e 3 bisnetos. Eles já vêm para esse tempo novo, né? É chamada geração nova. É a geração que está chegando, é a geração que é o processo substituível normal de gerações, de geração a geração. Então, são as almas novas, preparadas intelectualmente, espiritualmente, para esse momento agora. Eles vêm com muito potencial, né? Vem com muito potencial, mas esse potencial ele precisa ser direcionado. Ele precisa ser equilibrado, ser harmônico, e ao mesmo tempo que eles vêm com muito
potencial, tem muita coisa que eles estão vendo aí na internet que acelera a mente deles. É um potencial alto, também precisa de educação adequada. Precisa educação Senão adequada. Senão viram monstros e é um desastre. Lógico, ensinamentos, direcionamentos, procurar aí alicerce nos processos religiosos. Não significa que tem que ser essa, aquela ou aquela religião, mas incentivar e convidar a criança a estar participando também junto com os pais de uma atividade religiosa. Isso é muito importante. Eu estudei antropologia e lá no tempo da caverna se percebia que havia todo o desconhecimento que havia, mas eles tinham a percepção de uma conexão com alguma coisa maior, que eles, cada um dava o seu nome. O índio brasileiro chamou de Tupã, outros chamaram de outros nomes, mas no fundo era uma percepção e um respeito de alguma coisa que mandava em tudo, que era a ordem, né, que mantinha tudo funcionando. E isso era um princípio de fé, que depois foi evoluindo, mudou aqui, mudou ali, mas chegou no agora. A fé agora faz sentido? Sem dúvida, sem dúvida. Como você falou, foi algo que veio evoluindo, que já teve esse, digamos assim, 4.000 anos antes de Cristo, já tinha esse princípio de religiosidade, né? Como você falou, era o Tupã, era o deus da chuva, era o deus do sol. Então já tinha esse princípio e veio evoluindo. Então, quantos profetas nós não tivemos antes do Cristo ensinando? Sim. Com o Cristo ali foi o divisor de água, tanto é que a história fala antes de Jesus e depois de Jesus. Com Cristo, a humanidade recebeu os alicerces maiores para a implantação desse novo momento, né, que a humanidade vem trazendo. A gente estuda que Cristo veio e dividiu o Velho Testamento, que era amar a Deus, né? Ele já veio e acrescentou, e o próximo como a ti mesmo. É um sentido de fraternidade e fez evoluir aquele princípio duro do judaísmo de Moisés, dele para trás. Que era um tempo, não temos nada que criticar nada. Mas parece-me que agora o tempo dessa validade do amar a Deus todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, parece que ele chegou agora, não chegou? É uma nova divisão de águas. Eu diria que a gente pode até chamar esse momento agora de um momento de uma sociedade mais amorosa, de uma sociedade... Embora não esteja aparecendo agora. Embora não esteja aparecendo, mas nunca se teve tanto atos do bem como agora. Aparece muito, como nós vemos, aquilo que há de ruim na humanidade. Mas os atos bons são inúmeros também, né? Como disse Martin Luther King, o que me assusta não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. E muitas vezes aquele que é bom, que está sintonizado com o bem, não divulga muito o trabalho dele. Mas nós estamos vendo agora proliferar ações no bem, na sociedade, nas religiões. É o que a humanidade quer que esteja presente agora, é o bom, é o bem e é o belo. Aí, dentro do que você está dizendo, pessoalmente, eu sinto que o mal como ele que é a corrupção, violência, drogas, essas coisas todas que nós conhecemos, preconceitos, discriminações, me parece que isso está perdendo força, não está? Por uma consciência que está se formando, a gente não sabe bem de onde ela vem, mas há uma consciência hoje que está pressionando no canto do ringue esse lado mal. Ou eu estou sonhando? Você está certo, certíssimo, porque acontece o seguinte, a nossa consciência
está evoluindo. Existe dentro da nossa consciência, embora muitas vezes em germe, as chamadas sublimes leis naturais da vida. E essas leis A gente já traz como naturais, uma moral ancestral, né? exatamente, e essas leis naturais muitas vezes estavam embutidas em germe, em latência. E esse momento agora, elas são chamadas a estar aflorando, a estar despertando. E esse despertamento é que vai ajudar nesse momento desse, digamos assim, desse upgrade nosso, desse upgrade da família, né? Então, quando nós falamos de uma consciência mais evoluída, um mundo mais evoluído, nós não estamos falando lá de fora. Nós estamos falando aqui dentro. E muitas vezes, como você falou, tem a corrupção, né? Tem todas essas desordens que estão aí, que nós estamos vendo, preconceito, suicídio, Isso. depressão. Por quê? Mas há também o que nós podemos falar, digamos assim, Onofre, de uma corrupção interior. Nós estamos vivendo e não estamos usufruindo daquilo que poderíamos ser o caminho da nossa felicidade. Nós não estamos tendo energia para despertar essa potencialidade, esse ser humano que nós temos no nosso interior, em nossa essência, e que seria a causa, à medida que ele vai aflorando esse ser humano mais humilde. Por que eu falo humilde? Porque quando nós nos colocamos numa posição de humildade, nós somos capazes de ver aquilo que nós já temos de bom, que desenvolvemos, e aí aquilo que nós ainda temos de ruim e que precisa ser desenvolvido. E Jung chamou de sombra e de luz. Parece-me que os meninos e as meninas estão nascendo já com isso aflorado, não é? Sem dúvida. E você começa a desenvolver uma conversa com eles, logo eles vêm, eles querem saber. Mas e aí? O que mais? Quem sou eu? Da onde que eu vim? Né? E muitas vezes é na juventude que desperta. Tem a história daquele jovem do Viktor Frankl. Viktor Frankl ficou no campo de concentração, bem jovem, judeu. Ali ele viu morrer, na Segunda Grande Guerra, o pai, a mãe, a esposa. Será que havia motivo para ele viver? Pois ele vive. Ele já era formado em medicina, ele faz aí psiquiatria e ele desperta para uma ciência que chamou sentido da vida, a logoterapia. Então, ele encontra o sentido da vida e passa a ser um professor. E é esse sentido da vida que a juventude é chamada a estar desenvolvendo nesse Me preocupa e instante. também deve preocupar você, porque a educação que existe agora, a educação formal da escola, da universidade, ela não está entendendo isso nesse momento. Ela está atravessando também a sua crise. Exatamente. E aí o papel dos pais é que passa a ter peso, né? Exatamente. Porque, como nós falamos, no momento de transição, tudo fica assim um pouco confuso. Muito. Né? Muito. Então, os pais, eles devem estar convidando o filho, eles devem estar aprofundando, mostrando, às vezes, aí algo que a sociedade não mostra, que a escola não mostra, mas que pode estar ajudando ele ali naquele momento. Né? E muitas vezes o mundo lá fora oferece coisas totalmente diferentes. Sim. E aí é ali, no lar, que o lar vai oferecendo aí os alicerces para aquele jovem, para que ele possa se tornar mais fortalecido, mais sereno, mais seguro de si. Então a gente não está vivendo uma crise de fim do mundo. Estamos vivendo uma transição do fim de um mundo. Exatamente. Nós estamos vivendo aí, nós podemos chamar de crise humanitária para a transformação da humanidade. É muito maior.
essa crise humanitária que já vem há alguns anos e que agora nós vemos que nós estamos aí no apogeu dela e que homens e mulheres da atualidade, sociedade, estão vendo que muitas vezes não dá mais para viver como está agora, nesse momento. Nós queremos mudança. Sim. E a mudança para que uma sociedade se torne uma sociedade mais Quando a confiante, gente olha a mais genética segura. humana, ela é evolutiva, ela não é Evolutiva. retroativa, né? Não. Nesse momento ela está dizendo, talvez seja um momento muito grave em que a mudança seja muito grande, né? Muito grande. Num prazo curto e em Isso. velocidade. É, isso. Nós podemos até dizer aqui, o Espiritismo ensina assim, que nós estamos mudando de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então, nesse mundo de regeneração, digamos assim que nós teremos um clima que é uma eterna primavera. Né? Não é, digamos, ainda um mundo superior, mas é um mundo que, por exemplo, as ações do bem vão sobrepujar as ações do mal. O que nós não vemos hoje, que às vezes nós vemos mais o mal do que o bem. Mas nesse mundo vai ser um clima assim de uma eterna primavera e aonde a criançada de hoje vai se sentir mais segura, mais harmônica e temos a certeza que haverá um equilíbrio. Cumprindo a sua plenitude, né? Porque eles vieram com uma energia fantástica, fantástica, né? Cumprindo o seu dever como cidadão, como profissional que serão e cumprindo principalmente o seu dever como filho de Deus. Porque nós estamos aí ligados às sublimes leis divinas que muitas vezes nós conectamos muito pouco com essas leis divinas, que foi isso que a nossa conversa veio vindo, né? A lei de amor, a lei de compaixão. E essa juventude, ela já está pronta para esse momento. Ela é amorosa ao modo dela, ao né? modo dela, exatamente. O nosso amoroso é um pouco piegas, um pouco de... Né? Eles não, eles são objetivamente amorosos. Eles são. É diferente, né? Eles são, e eles estão aprendendo. Porque como os pais de hoje estão sendo convidados a ser pais mais amorosos, ser pais menos violentos. Os professores estão sendo convidados também a ser professores mais amorosos. A sociedade em si, né? Então, eles vão aprendendo isso naturalmente. E como eles já trazem em si todos esses germes, essas sementes, vamos chamar de sementes do bem. Essas sementes vão ser adubadas, vão ser fortalecidas, e é esse jovem de hoje que vai ser o alicerce da nossa sociedade futura. No mercado de trabalho hoje há uma dificuldade de convivência com esses jovens, na escola, até mesmo na família. É o ajuste, né? É o ajuste, sem dúvida. Então, muitas vezes, os jovens de hoje, o que todo mundo passa a olhar e incentivar é aquilo que Daniel Goleman fala no livro dele, Inteligência Emocional, que ele dá o exemplo daquele motorista de ônibus, que era um motorista, que ele sabia conversar com todos, ele não tinha tanto conhecimento, mas ele falava do filme que estava passando, ele falava do teatro, ele falava de um jardim bonito. Então é isso que a nossa juventude de hoje é convidada a estar despertando. É essa inteligência emocional dela, e mais ainda, a inteligência espiritual. Que a inteligência espiritual, sem sentido religioso, por exemplo, nós temos uma escritora que escreveu o QS, que é o coeficiente espiritual, né? E ela fala, inclusive, ela veio no Brasil e veio dar uma palestra para empresários e perguntam para ela assim, mas eles não são empresários? Sim, mas antes de serem empresários, eles são filhos de Deus.
tem que saber E a são sua... gente, E são né? gente. Então, essa nova geração, essas crianças, eles são convidados a saber quem são. Quem é o meu pai e a minha mãe? Além do meu pai e da minha mãe, eu tenho um outro pai, enquanto espírito imortal que sou? E nós estamos vendo hoje até os filmes de Hollywood divulgar também essa questão de espiritualidade nesse momento. Então, nós devemos estar muito alertos neste Está momento. tudo sincronizado, Tudo né? sincronizado. Eu vi outro dia um filminho, nada de extraordinário, chama-se A Procura de Gonker, Gonker. Gonker é um cachorro. E a procura, o cachorro sumiu, o pai e o filho procurando pelas florestas lá nos Estados Unidos, no Monte Apalaches, e finalmente eles chegam numa clareira, aliás, onde tinha uns garotos da faixa de 20 anos tentando acender uma fogueira e não conseguiam. E uma conversa do pai com esses rapazes. E aí eles dizem, olha, nós viemos não para construir riquezas, viemos para construir um legado de experiências, porque nós vamos viver 90, 100 anos. E isso não nos tira a urgência, não tem essa pressa. E a sua geração, como a minha, tem muita pressa. Porque nós viemos de um tempo que você tinha que fazer tudo muito depressa. Porque a vida duraria o quê? 50, 60 anos. Hoje eles estão com expectativa de vida de 90, 100 anos. Aos 20, ele tem 70 anos pela frente. Por que ele vai ter pressa? Ele talvez queira compreender o mundo, mas aí precisa da gente, né? Da gente, Exatamente. da escola. Tudo. É porque nós estamos saindo de uma geração que a grande preocupação nesse momento era o ter. Era o ter. Ter coisas, ter isso, ter escola, ter diploma. A geração nova agora, ela é convidada para desenvolver o ser. E a geração nova é convidada a estar pensando o seguinte: nós não somos daqui, nós estamos aqui temporariamente. Então, seja 50... Eles compreendem isso melhor do que a gente? Compreende. Seja 50, seja 90 anos, é tudo uma experiência. Cada dia é uma experiência. E eles compreendem com muita facilidade, mas precisa do estímulo dos pais, do estímulo da família, de estar dialogando, estar conversando, estar fazendo perguntas. E entender a dinâmica deles, né? Entender a dinâmica deles. Esse menino disse lá no filme, e depois eu andei lendo a respeito também, a expectativa de vida dessa geração que daqui é 90 a 100 anos. Então, para que correr feito um doido agora para acumular? Para quê? Não faz mais sentido, né? Não faz. São outros valores. Digamos assim que eles estão desenvolvendo os valores holísticos, os valores espirituais. Então, são valores que dizem com relação à sabedoria de vida, ao crescimento interior do ser humano. Talvez eles falem com Deus melhor do que a gente, né? Com certeza, com certeza. Luísa, muito obrigado pela nossa conversa. O seu olhar é plenamente de otimismo, né? Do ser humano e o futuro, considerando tudo que nós falamos. Sem dúvida. É um olhar de otimismo, é um convite a estarmos aí, aproveito para convidar novamente para esse congresso, que será um ponto que nós vamos, com certeza, estarmos alimentando. E numa hora tão crucial, o nosso eu interior, numa hora tão importante aí, para a nossa humanidade, pelos caminhos de Jesus. Olha só, o que Jesus ensinou para nós, independente da religião que somos, mas é uma abertura, é um momento que podemos ser nós, os construtores dessa nova sociedade, os lutadores, uma sociedade com mais espiritualidade, com mais bondade, com mais beleza, com mais caridade, com mais humanidade. E compaixão. E compaixão, sem dúvida. Muito obrigado, Luísa. Eu que agradeço. Falaremos sobre o Congresso mais vezes, mas muito obrigado pela sua conversa tão madura. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado a nós. Terminamos o nosso podcast, Onofrecast, hoje, conversando com Luísa Leontina
Andrade Ribeiro, presidente da Federação Espírita de Mato Grosso, médica, mãe e avó. Até nosso próximo encontro.